Olá, estamos com mais uma edição de Orelha da Bola para você. É a TV Uniguaçu no esporte. E começamos já neste nosso início de programação, destacando o que ocorreu no dia 3 de maio, nas dependências do Centro Esportivo da Uniguaçu. Uma festividade, comemoração ao Dia do Trabalhador. Na verdade, essa comemoração, nós tivemos um destaque importante, como é tradicional. Jogo de brincadeira, mas com certeza valendo entusiasmo. Funcionários da Uniguaçu, colaboradores contra a equipe de professores. O professor Edson Aires participou deste evento. Professor, como foi esse jogo? Professor, nosso Orelha da Bola, uma boa tarde. Boa tarde. Você falou aí, foi mais no entusiasmo mesmo, porque futebol que é bom, os professores funcionários ficaram devendo bastante, né? Mas é a tradição já, é uma forma de integrar os funcionários, os professores, enfim, todos os colaboradores da instituição. E para variar, pelo 5º ano consecutivo, né, 5º ano seguido, os professores mais uma vez venceram o jogo. A gente não usa nem um pouco dos artifícios do poder de ser a direção e os professores, né? É que realmente o time dos funcionários é fraquinho, né? Então a gente pôde novamente vencê-los de uma forma assim, até mais fácil do que nos anos anteriores, por 5-3. Foi um placar realmente justo, podemos assim dizer, né? O nosso time teve um desempenho muito melhor, o nosso que eu digo dos professores, porque a gente sempre joga no time que ganha, né? Então aconteceu essa rodada aí, nós tivemos a felicidade mais uma vez, mas o que importa é a integração, você mesmo falou, o entusiasmo, a integração, a interação e a confraternização entre todos. E um espírito bastante festivo, né? Não existe nenhum tipo de rivalidade. E a gente pôde ter esse dia aí, que foi um dia bastante bacana. E não só com isso, nós tivemos outros eventos. Mas falando da parte esportiva, nós tivemos esse grande evento que já é esperado por muitos, para comemorarmos, enfim, poder ter esse jogo de futebol aí todo dia, comemorativo ao Dia do Trabalhador, né? Embora tenha sido no dia 3 em função do feriado, mas foi um jogo bem bacana, onde a gente pôde, mais uma vez, mostrar aos nossos colaboradores realmente que o time dos professores está num nível um pouco melhor. Tá certo. Além desse jogo, é claro, a festividade percorreu por todo o dia do sábado no Centro Esportivo da Uniguaçu. Nós conversamos com pessoas ligadas a essa diversão do futebol. Vamos acompanhar essa entrevista realizada no Centro Esportivo. Na programação Orelha da Bola, nós vamos agora frisar no dia 3 de maio, exatamente uma festividade no Centro Esportivo da Uniguaçu, no seu campo de futebol 7. Nós tivemos um jogo que já é histórico na nossa Uniguaçu. Os funcionários fazem a sua equipe e os professores também fazem a sua equipe, e há esse confronto salutar, bacana, bonito, mas ninguém quer perder, não. E esse ano, novamente, no dia 3 de maio, nós tivemos essa festividade no Centro Esportivo da Uniguaçu. A equipe dos seus professores enfrentou a equipe dos funcionários. Sérgio faz parte da equipe dos funcionários da Uniguaçu. Sérgio, como foi montar a equipe dos funcionários? Orelha da Bola para você do esporte da Uniguaçu. Boa tarde a todos. O jogo ele não foi fácil, sabe? Tivemos que montar o time meio às pressas aí para tentar ganhar dos professores, mas os times dos professores são bons mesmo. E ano que vem a gente vai tentar melhorar o time para ver se ganhamos uma vez, né, professor? Agora, há uma harmonia bacana, é uma harmonia salutar entre vocês funcionários também, não é? Sim, professor, aqui a Uniguaçu ela não é uma empresa, ela é uma família, então a gente ganha ou perca, a gente quer sempre se divertir. Claro que se ganhar é bom, né, mas é difícil a gente ganhar deles, eles são melhor que a gente, mas estamos aí. Ano que vem a gente ganha, né, professor? O importante, na verdade, é aquele chavão, o importante é competir, né? Claro, se a gente competir, a gente vai criando mais laços com o pessoal, tudo, né, professor? Então, ano que vem, que não eu digo, ano que vem a gente vai ganhar. Nem que, né? Tá certo, então. O Sérgio faz parte desta equipe de funcionários. Um dos que organizou também essa festividade, falando agora na equipe dos professores, é o professor Vanderlei do Amaral. Professor Amaral, que sempre vem dirigindo, sempre vem acompanhando a equipe de professores da Uniguaçu. E dessa feita também organizou esse evento. Professor Amaral, vamos conversar com o professor Amaral agora para sabermos realmente dessa festividade, dessa competição. Professor Amaral, realmente mais uma festividade legal, uma festividade que comemora esse dia do trabalhador, e a Uniguaçu realizando a atividade no dia 3. Como foi organizar essa equipe dos professores?
Ivanzão, eu fico até feliz que a minha vida sempre foi futebol, né, Ivanzão? E bem no meu dia do trabalhador não custa uma bolinha, né, Ivanzão? Então, mas tá de parabéns à organização da Uniguaçu, o time dos funcionários também. Foi difícil essa partida aí de 5-3 aí, mas quem venceu foi tudo nós, a equipe, a família da Uniguaçu, professor. De repente, o resultado do placar, isso não tem tanta importância, não, né, Amaral? Não, de forma nenhuma, né, Ivanzão? Eles também correram atrás de nós, né, Ivanzão? Nós mais malandrão, tocava a bola, tudo, né? Mas eles estão de parabéns, são tudo uma equipe, né? Eu acho que todos nós somos funcionários e professores da Uniguaçu, né, Ivanzão? O Sérgio falou que ano que vem vai dar funcionário. O desafio tá feito? Eles vão ter que correr atrás, né, Ivanzão? Né? A gente é humilde, mas também não vamos deixar perder, né, Ivanzão? Vamos ser realistas, né? Vamos ter vontade. Nós temos vontade, né, Ivanzão? Tá certo, então. Nós passaremos para vocês a escalação da equipe dos funcionários e também a escalação da equipe dos professores. Vitória, novamente, da equipe dos professores nessa festividade. Mas não o resultado, placar 5-3 para a equipe dos professores. O resultado não há uma relevância tão importante, não. O que é a relevância aqui nessa festividade é a comemoração, é a amizade que se tem dentro da Uniguaçu, onde que o trabalho é coligado, é muito próximo realmente à alegria e à satisfação do seu dia a dia. Muito bem, nós agora vamos falar do esporte amador de nossas cidades, no ginásio de esportes do Colégio São José. E, paralelamente, ginásio de esportes de Lauro Miller Soares, do município de Portunhão, estão ocorrendo o segundo Open de basquetebol adulto de Portunhão, onde as equipes estão participando. A primeira rodada foi nesta última terça-feira, no dia de ontem, terça-feira, nós tivemos no ginásio de esportes do Colégio São José, a equipe do Colégio São José, que a equipe sub-15 do Colégio São José jogou e acabou perdendo na estreia. Perdeu para a equipe da Aspmove, 53 para a equipe de Aspmove e 27 para o Colégio São José sub-15. E o segundo jogo da noite, a equipe da Movata venceu a Sanepar. Hoje à noite, nesta quarta-feira, nós teremos no ginásio de esportes do Colégio São José, também às 19 horas, a equipe do Colégio São José Sub-15 enfrentando a Tiazada. A Tiazada, a equipe que foi campeã no primeiro Open de basquetebol 2014. Logo após o segundo jogo da noite, às 20 horas, Nossa Senhora da Salete enfrenta a equipe da Sanepar. E o último jogo da noite de hoje, a Aspmove enfrenta a equipe também da Tiazada. Esses os jogos desta noite no ginásio de esportes do Colégio São José. Falando também em esporte amador, nós tivemos na última segunda-feira, dia 5 de maio, a abertura da 5ª Copa Futebol 7 da Uniguaçu. Um evento que foi organizado e está sendo organizado pelo terceiro período do curso de Educação Física da Uniguaçu. Um belíssimo evento, né, professor? Belíssimo evento. Você falou aí da organização do pessoal de Educação Física, o terceiro período, né? E obviamente que, sob a liderança do professor Carlos Senck, que é o professor da disciplina, nós tivemos lá no Centro Esportivo a abertura desse evento, que foi uma abertura diferente, né? Criativa, muito bacana. Mérito não só da equipe organizadora, mas de todo o pessoal de apoio que também pôde dar a sua participação nessa abertura. Nós tivemos lá várias autoridades, tivemos as delegações desfilando, o atendimento da Perolímpia, passando por vários lugares da instituição, até para mostrar um pouco mais sobre a estrutura da faculdade. E tivemos a abertura e também um jogo comemorativo, né, entre os organizadores do evento e o time da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a subseção de União da Vitória. E foi um jogo assim um pouco mais desproporcional, podemos assim dizer, né? Que o time de Educação Física deu uma goleada histórica aí, o pessoal da OAB. E, na verdade, a OAB nos ajudou, salvou os professores, porque era fazer os professores as vítimas do jogo. E como os professores afinaram, eles tiveram a condição de participar. Mas foi festivo, a gente até agradece ao pessoal da Ordem por terem participado. É uma forma que a gente fez de integrar e trazer mais as instituições juntos, né? Com a 5ª Copinha. Copinha essa que já ganhou uma dimensão muito grande, né? E a gente costuma falar que realmente tem ótimos valores, tem jogadores muito bons aí, pessoas que talvez na região de União da Vitória não se conheça, mas são jovens que vêm de vários lugares aí, que jogam nas suas cidades, Irati, São Mateus, enfim, Pato Branco, alunos de todos os lugares. E nesse dia, nessa Copinha, a gente pode até revelar alguns valores, né? E isso é importante para a instituição, tendo em vista que nós estamos aí montando
os times da instituição e a gente pode identificar alguns talentos nessa brincadeira. Mas a abertura foi bacana, teve bastante criatividade, uma participação maciça dos nossos alunos e da comunidade toda. E aí a Copa segue, né? Segue nessa semana aí com jogos aí que nós já vamos estar comentando um pouco mais sobre isso na sequência. Exatamente. Na terça-feira, nós tivemos ontem, no Centro Esportivo da Uniguaçu, a Agronomia, fazendo a sua estreia, claro, a primeira rodada, a Agronomia venceu a equipe da Engenharia de Produção, 7-1. E o segundo jogo, Sistemas de Informação 1, Direito 5. E para fechar a noite de ontem, Farmácia 3, Administração 2. Seguem hoje os jogos da 5ª Copa Futebol 7 da nossa Uniguaçu. Um evento que vai aí, né, tendo cada vez um espaço melhor, professor, e cada vez uma consideração muito boa por técnicos e pessoas envolvidas com o esporte de toda a nossa região. Porque dali já surgiram vários atletas que integraram equipes aí das nossas cidades, né, professor? Justamente, a competitividade é muito forte, né? Tem realmente ótimos talentos, tem uma moçada que joga muito bem. Esse ano nós estamos com 10 equipes, 2 delas, fisioterapia e biomedicina, não puderam se inscrever porque o ano passado perderam o jogo por WO e o regulamento diz que isso não pode acontecer. Mas nós tivemos aí a inscrição de 10 equipes, dividida em 3 chaves. É acirrada, a disputa é violenta realmente, é violenta no bom sentido, né? Porque tem ótimos times, nós podemos ver pelo placar, o time de agronomia reforçado esse ano pelo ingresso grande de alunos no período noturno, né? Bons jogadores também que estão integrando a equipe. E nós tivemos esse resultado de 7-1, porque o curso de Engenharia de Produção é um curso novo, começou esse ano. Então também há um número muito pequeno de alunos, de repente você escolher e conseguir sacar vários atletas de um time, assim, é um pouco mais difícil. Então esse placar elástico já prova um pouquinho que o curso de agronomia, nos anos anteriores já era um time forte e vem com tudo também. Nós tivemos aí o outro jogo, o pessoal de farmácia, que já foi inclusive campeão da Copinha em uns anos anteriores, aí vem com força também, até venceu o curso de administração, que é um ótimo time. Na verdade não tem ninguém bobo, né? Essa Copinha aí, os 10 times são muito bons, né? E por último o resultado do curso de Direito, que também é um time que surpreendeu, porque o curso de Sistemas também é um time forte. E foi um jogo muito bom e o curso de Direito conseguiu a vitória. Então nós teremos aí ótimos jogos, para quem gosta de futebol, para quem gosta de futebol suíço ou futebol 7, como a gente fala. Não deixe de assistir, o evento é aberto, né, a toda a comunidade, nós temos lá um grande número de pessoas que participam. E um convite especial para a noite de hoje, porque hoje 2 grandes favoritos para serem campeões da Copinha, o curso de Educação Física e o curso de Veterinária, que também é muito forte, se enfrentam hoje no primeiro jogo, né, um jogo de sair lasca, sair fumaça, porque realmente é um jogo que todo mundo está dizendo que os dois são os maiores favoritos para a Copinha, embora a gente se surpreenda, tem ótimos times também. Então nós temos essa rodada de hoje, enfim, a Copinha segue a semana toda e a gente convida as pessoas a participar porque o nível é muito bom, a rivalidade é grande, embora seja muito bem organizado, o corpo de arbitragem é muito bem preparado, enfim, tá dentro do que a instituição sempre se comprometeu a fazer, uma coisa organizada, uma coisa muito bem feita. Tá certo, agora nós vamos sair do esporte local, vamos para o esporte nacional. Vamos falar da Copa do Brasil. Copa do Brasil que nós tivemos ontem um resultado que preocupou bastante, principalmente a organização da Federação Paranaense de Futebol. O Paraná Clube, que esperava-se que daria sequência à Copa do Brasil, acabou perdendo ontem nos pênaltis para a equipe do Ponte Preta. Tempo normal, Ponte Preta 1, Paraná Clube também 1. E nos pênaltis, Ponte Preta 8, Paraná Clube 7. Um resultado nada esperado aí, professor. Na verdade, era esperado, né? Porque o Paraná já vem com sérias dificuldades, empatou em casa, já se falava da fragilidade do time do Paraná, que vem atravessando uma crise violenta aí principalmente na questão financeira. A redenção poderia ser uma boa campanha na Copa do Brasil, assim, até para ganhar um pouco mais de confiança, para disputar a Série B, para tentar subir para a Série A. O Paraná que já vem há alguns anos capengando aí, chega próximo, mas na reta final acaba se entregando até por falta de elenco, né? Tem um bom time na época, mas agora está muito deficitário. Então não é surpresa. A surpresa foi ele ter empatado com a Ponte fora de casa, né? Porque quando jogou em casa empatou. E a própria crônica esportiva já dizia que dificilmente o Paraná conseguiria passar pela Ponte jogando fora de casa. Mas foi um resultado até certo ponto surpreendente, o empate. E nas penalidades máximas, porque é uma loteria, né? Embora quem esteja mais bem preparado, até 8-7, né? Foi um bom nível nesse sentido, mas o Paraná realmente agora vai passar por um processo, volta, né, a disputar a Série B, já está disputando, mas volta a preocupar só com a Série B. Mas o Paraná Clube é um time que, se não se organizar, não se ajeitar, dificilmente sobe para a Série A no próximo ano.
Outros jogos da nossa Copa do Brasil que nós teremos hoje envolvendo equipes aqui da nosso estado, Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. O Bragantino recebe em Bragança Paulista a equipe do Figueirense. Também teremos a equipe do Sampaio Correia recebendo a visita do Palmeiras. Além disso, nós temos a Princesa dos Solimões da Amazônia recebendo o Santos. J. Malucelli joga no Eco Estádio, na capital paranaense, no estádio Janguito Malucelli, enfrentando o Novo Hamburgo. O São Paulo, em casa, recebe o CRB e o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, recebe a equipe do 13 da Paraíba. O Grêmio Barueri, em casa, recebe o Londrina. Professor, vamos calmamente, então, falando desses possíveis jogos aqui e a sua preocupação, Bragantino e Figueirense, professor, em Bragança? O Bragantino vem numa boa campanha na Série B, né? E o Figueirense da Série A, mas o Figueirense também é um jogo equilibrado. Não sei como joga em casa, talvez o Bragantino tenha um pouco de vantagem nessa questão aí. Sampaio Correia recebe o Palmeiras? O Palmeiras embora esteja mal na Série A e do campeonato, muito mal, por sinal, porque já se fala até em crise, até em dispensar o Gilson Kleina, que eles estão falando quem cai primeiro, o Gilson Kleina ou o Corinthians da liderança do Campeonato Brasileiro, né? Porque isso é muito facinho de acontecer. Mas o Palmeiras, se fizer diferente de 2 gols, o Sampaio Corrêa, o time lá do Maranhão, a gente sabe que é um time bastante frágil, o Palmeiras pode eliminar até o segundo jogo aí e passar tranquilamente pelo Sampaio. Princesa dos Solimões de Santos. A mesma coisa, é um time que não tem condição. O Santos, se estiver bem preparado, bem organizadinho, elimina já o segundo jogo, ganha fora com 2 gols de diferença. Hoje, às 19h30, no Eco Estádio, no J. Malucelli, no Janguito Malucelli, na capital paranaense, J. Malucelli e Novo Hamburgo. No primeiro jogo, o Novo Hamburgo ganhou em casa, né, de 1-0, e o J. Malucelli precisa fazer o resultado 2-0 e não levar gol para ganhar. Eu vejo que o J. Malucelli tem condição tranquilamente de passar para a próxima fase vencendo. Ele joga em casa, né? Acho que tem a facilidade de tentar passar essa fase aí, já que perdeu o primeiro jogo, mas perdeu só de 1-0, tem condição tranquila de passar para a segunda fase. Hoje, às 10 horas da noite, em São Paulo, a equipe do São Paulo recebe o CRB, que venceu por 2-1, professor. Jogo difícil contra o CRB, esse time de letrinhas aí. Na verdade, o São Paulo, se conseguir fazer o que tem feito em alguns jogos aí, não nos últimos, mas como jogou contra o Botafogo, na primeira fase do Campeonato Brasileiro e tal, ele tem condição tranquila de passar pelo CRB, mas precisa jogar um pouquinho mais, né? O time é muito bem, tem ótimos valores, tem um bom técnico, mas ainda não consegui montar um time. Vasco da Gama em casa recebe o 13 da Paraíba, o Vasco venceu na Paraíba por 2-1. É um jogo tranquilo também, né? Vence de 1-0 e segue o fluxo. Grêmio Barueri em casa recebe Londrina na primeira em Londrina, estádio do Café 0-0. Agora em Barueri. O Londrina é um time assim que nos surpreendeu, né? Foi campeão do estado do Paraná e a gente tem uma expectativa muito grande em cima do Londrina. É óbvio que a gente sabe que vai ter dificuldade pela sequência. Mas quando o Barueri que vive em crise, está também passando uma série difícil, eu acho que o Londrina, embora tenha empatado em casa, mas teria condição tranquila de passar para a segunda fase. Tá certo, professor. Nós tivemos ontem pela Série B, apenas para completar ainda a Série B do Brasileirão, Boa Esporte em casa venceu a Portuguesa por 2-1. A Portuguesa, ela ficou aquele imbróglio todo de cair para a Série B, ou até essa possibilidade de ir para a Série C. E realmente o time ainda não se encontrou, está totalmente descoordenado entre direção, comissão técnica e o próprio elenco. E só para complementar da Série B, da Copa do Brasil, né, o Coxa jogou contra a Caldense fora, venceu a Caldense no primeiro jogo de 2-0 e eliminou o jogo de volta. Agora ele espera o vencedor de Sport, não me lembro quem, Sport e mais alguém, contra o Paysandu. O vencedor pega o Coxa para a próxima fase do campeonato aí da Copa do Brasil. Só para finalizar, então, a nossa Copa do Brasil, professor, o Coxa, né, o Curitiba, da capital paranaense, o senhor falou que ele enfrenta quem, professor? Não, o Paysandu é um dos times que já está pronto, mas o Paysandu enfrenta o vencedor de Sport e alguém que eu não me lembro, que eu acho que é Brasília. O primeiro jogo deu 3-1 para o Brasília, agora o Sport joga em casa, se o Sport passar, pega o Paysandu, o vencedor de Paysandu, Sport ou Paysandu e Brasília pega o Curitiba na próxima fase. Falando em pegar, em trazer, convocar, hoje nós tivemos o Filipão pegando os 23 atletas para a Copa do Mundo de Futebol. Na verdade é o povo que quer pegar ele, né? Porque, putz...
O Brasil, portanto, já tem seus 23 representantes para disputar a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. O técnico Luiz Felipe Scolari anunciou nesta manhã os seus convocados. Vamos a eles. Goleiros. Alguma surpresa? Júlio César, goleiro de 34 anos, 78 jogos pela seleção brasileira, joga na equipe do Toronto. Não joga, né? Não joga. Faz parte da equipe. Faz parte da equipe, mas não joga. Jefferson, outro goleiro, 31 anos, 9 jogos pela seleção brasileira, joga no Simplório Botafogo. Não tem jogado também, que o Botafogo tem levado sua bucha, né? O time tá ruim demais. Lamentável, né? E o Vitor, né? Que Um goleiro, 31 anos, 6 jogos do Atlético, esse joga bem, hein? E dos que foram convocados é o que está na melhor fase, né? Embora o Diego Cavalieri talvez merecesse uma chance. Mas enfim, pena que o Félix não pode mais jogar, né? Mas porque pelo que os caras estão levando aí é brincadeira. Félix, o Manga e o Leão não dá mais, né? Não dá. Não sei se não dá. Alternativo não dá. Vamos para falar da lateral agora. Daniel Alves, lateral convocado 31 anos, 74 jogos pela seleção brasileira, joga na equipe do Barcelona. Outro lateral convocado, Maicon, de 32 anos. Que tá mal. Também Marcelo, lateral, joga na equipe do Real Madrid. E o Maxwell, lateral de 32 anos, 7 jogos, joga no Paris Saint-Germain. Esses três laterais. Nas laterais, o Marcelo é reserva no Real Madrid, até no último jogo do Real Madrid agora, final de semana, pelo Campeonato Espanhol, foi vaiado pela torcida do Real, né? Porque foi o Coentrão, que é o titular, ficou sendo preservado para a decisão da Champions League. Muito mascarado, muito mala, né? Mas nós estamos mal de lateral mesmo. O Maxwell tem um bom desempenho, mas pensava-se muito naquele Luiz Felipe, Davi Luiz, não sei. Não me lembro o nome do lateral esquerdo que joga no Atlético de Madrid. E na lateral direita, o Maicon foi muito mal, até o Roma levou uma lambada no final de semana para um time que está para ser rebaixado pelo Campeonato Italiano, onde ele também teve um desempenho péssimo, né? Acreditava-se que o Rafinha do Bayern fosse o reserva do Daniel Alves. Dos 4, o Daniel Alves é o único que acho que, pelo menos até ele comer a banana lá, ele estava indo bem. Agora vamos ver se a banana não vai estragar. Thiago Silva, zagueiro de 29 anos, 45 jogos pela seleção brasileira, joga na equipe do Paris Saint-Germain. Davi Luiz, outro convocado zagueiro de 27 anos, 34 jogos pela seleção brasileira, joga no Chelsea. O Henrique, zagueiro de 28 anos, 4 jogos, joga no Napoli. O Henrique é aquele que defendia a equipe do Palmeiras. E também o Dante, jogador de 30 anos, 11 jogos pela seleção brasileira, joga no Bayern de Munique. E a zaga, professor? O Henrique foi revelado pelo Coxa, né? Jogador que nasceu nas categorias de base do Curitiba e daí ganhou espaço aí. Mas, na verdade, a grande surpresa negativa aí foi a não convocação do Miranda, né? Que muita gente colocava como certo. É um zagueiro experiente, técnico. Talvez dos 4 aí, o único que teria condição de se comparar ao Miranda é o Thiago Silva. Os outros 3 realmente têm uma dificuldade. O Dante é muito lento. O Davi Luiz é afobado. Enfim, é a zaga que tem, né? Mas a surpresa negativa foi a falta do Miranda nessa zaga, na minha concepção, no meu ponto de vista. Volante, Luiz Felipe Scolari chamou Luiz Gustavo, de 26 anos, 17 jogos pela seleção brasileira, da equipe do Bayern de Munique. Paulinho, 25 anos, 25 jogos, joga no Tottenham. O Ramires, de 27 anos, 41 jogos pela seleção brasileira, joga no Chelsea. Fernandinho, de 29 anos, 6 jogos, joga no Manchester City. E o Hernanes, de 28 anos, 23 jogos, joga na Inter de Milão. O Hernanes foi uma surpresa, assim, né? Embora tenha sido convocado pelo Felipão, não se acreditava muito que ele fosse convocado. O grande problema da cabeça de área da seleção é que nós não temos efetivamente nenhum volante de pegada, né? O Luiz Gustavo é o único, mas ele tem muita deficiência, realmente ele não tem um padrão assim para ser, na minha ideia. Talvez até o Ralf podia ter sido convidado aí para essa vaga aí, embora a gente saiba que joga no Brasil, não tem muita condição para isso. Mas realmente deve ser o Luiz Gustavo e o Paulinho, mas a cabeça do Paulinho em crise no Tottenham, né? Já reserva no Tottenham. Tem muitos jogadores aí que são reservas, não estão jogando bem e que tem jogadores para as posições até melhores do que eles para serem convocados. Para o meio de campo, nós temos Oscar, 22 anos, 29 jogos pela seleção brasileira, joga no Chelsea. E William, meia, também de 25 anos, 4 jogos, joga no Chelsea.
Então, mas o problema da seleção é criação, né? Se o Oscar, como tá contundido, se o Oscar não for bem ou marcar o Oscar, o time morreu. O resto é tudo, são meias de ligação, mas não tem criatividade. Pode pegar qualquer um deles, ajuda na marcação, ataca um pouco, meio pela direita, mas de criação nós não temos ninguém. É só o Oscar. E que também, se não tiver bem, o time está morto. Parte ofensiva, Hulk, 27 anos, atacante, 33 jogos pela seleção brasileira. Joga no Zenit. Neymar, atacante de 22 anos, 47 jogos pela seleção brasileira. Joga na equipe do Barcelona. Jô, atacante de 27 anos, 15 jogos pela seleção brasileira. Joga no Atlético Mineiro. O Fred, atacante de 30 anos, 32 jogos pela seleção brasileira. Joga na equipe do Fluminense. E o Bernard, atacante, 21 anos, 10 jogos, joga no Shakhtar Donetsk, com 21 anos, 10 jogos, o Bernard. O Bernard é da Ucrânia. Bom ataque, pelo menos, da seleção brasileira, professor. O Neymar, né, que é a grande esperança do povo brasileiro. Os dois centroavantes estão bichados, né, já são bichados por natureza. E, na verdade, não se tem um centroavante para ser como. Até se falava do Allan Kardec, mas não sei o quê, porque a expectativa do povo é que tivesse um centroavante. Nós não temos, infelizmente. O Fred é um bom centroavante. Só que no jogo realmente pegado, numa Copa, assim, onde a marcação é mais forte, essas coisas assim, deve ter muita dificuldade. Mas essa é a seleção que já estava desenhada pelo Filipão. Eu acho que de surpresa aí, de novidade não tem nenhum, né? Era mais ou menos isso aí que a imprensa toda esperava, pela cabeça dele, né? Talvez a única surpresa tenha sido o Vitor no lugar do Diego Cavalieri, porque o restante é... Qual seria a seleção que inicia, na sua opinião, o Filipão põe para iniciar a Copa do Mundo? Desse time aí? Exato. É o Júlio César, o Daniel Alves. Júlio César. Daniel Alves, o Thiago Silva, o Davi Luiz e o Marcelo. Luiz Gustavo, o Paulinho e o Oscar. O Neymar, o Fred e o Hulk. Oscar, Neymar, Fred e Hulk. Pode tirar o Hulk e pôr o William, pode tirar o Hulk e colocar conforme a retranca, a necessidade do jogo, mais ou menos essa é a mudança de jogo que ele pode fazer. Mas é um time totalmente previsível, não tem dificuldade nenhuma de ser marcado e de ser vencido aí pela Espanha, pela Alemanha, pelo Portugal, pela Nigéria, pela Bósnia, sei lá. Não, mas é isso aí mesmo, é que é no Brasil, então o pessoal vai ter um empenho maior. Mas realmente não é um time assim dos sonhos, né? Talvez por falta de talento, talvez por cabeça dura do próprio técnico da seleção brasileira. Professor, nós queremos agradecer novamente a sua participação. Estamos aí para dar os pitacos. Estamos aí para dar os pitacos. Tá certo então. Nós queremos agradecer a você por acompanharmos em mais uma edição de Orelha da Bola, com o esporte pela TV Uniguaçu. Tenha um bom dia, uma boa tarde, até a próxima. Tchauzão, tchau.